Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unipion, promovido pela Unip, Universidade Paulista. O nosso tema de hoje é marketing internacional e formação de traders. Para falar sobre esse tema, o professor doutor Edmir Kawasaki, ele que é coordenador dos programas de pós-graduação em administração geral, MBA em marketing internacional e formação de traders e MBA em marketing na Unip. Professor, seja muito bem-vindo. Ô, Silvia, muito obrigado pelo convite aí, tá? Estou muito contente, né, de poder estar aqui com vocês para poder discutir um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas, trocar algumas ideias, né, sobre um tema tão importante, tá? E atual, né, que é o marketing internacional, negócios internacionais. Quem se forma em marketing internacional é um trader, é Não isso? O necessariamente, que não é um trader? necessariamente, Silvia. Isso, o trader, na verdade, ele é assim, né? Ele é um dos principais profissionais, né? Responsáveis em fazer as coisas acontecerem dentro da empresa, dentro de um ambiente mais globalizado, né? Hum, Então, o trader é como se ele fosse um gerente de marketing internacional, mas ele tem aqui, na verdade, não somente a responsabilidade final, né, da venda, né, internacional, de gerir um negócio, tá em outro país, por exemplo, mas também de fazer a pesquisa internacional, o planejamento, a produção, ele interfere na gestão da empresa, ele desenvolve toda a questão de relacionamentos com os públicos internacionais e assim sucessivamente, tá? Ele não cuida essencialmente da parte operacional, tá? A gente pode falar em exportação e importação, por exemplo, mas hum. ele trata de relacionamentos, né, comerciais, né, entre empresas de diferentes países. Sempre internacional, é isso? Isso. Tá, tá. Bom, qual que é a importância do marketing internacional para as empresas? Bom, Silvia, vamos imaginar aqui, tá, que no Brasil, né, ma- é, s- nós consumimos, né, em termos de produtos e serviços, mais de 50%, né, 50% de origem, né, internacional. Seja na questão de produtos acabados, serviços, matéria-prima, produção, logística, empréstimos e financiamentos, né? Então não dá mais realmente, né, para a gente poder somente depender, né, do fornecimento de recursos e insumos no mercado interno, a gente chama de mercado doméstico, né, por Tá. exemplo, e a gente tem que ter mais assim uma espécie de uma interatividade, né, com o mercado externo, na aquisição desses recursos, matéria-prima, produção, bem como também na venda, né, desses produtos, né? Então a gente não pode somente depender do mercado interno para poder sobreviver como negócio ou empresa. A gente tem que entender que vivemos um ambiente mais globalizado, onde existe uma cadeia global de valor, onde cada participante, que nós chamamos de stakeholders, né, por exemplo, aqui, eles têm uma importância, seja na questão do fornecimento, né, do que o mercado internacional vai consumir, como também numa questão do que o consumidor vai comprar também aqui no mercado interno, né? Então é uma cadeia, uma malha de relacionamentos que nós temos, né? Professor, eu não sei, assim, como leiga, né? Por conta da globalização, não dá para você não ter mais um marketing internacional, né? As empresas, principalmente por causa de mídia, é tudo uma coisa só, né? Nós estamos globalizados, tem que ter esse relacionamento, não tem? O marketing internacional é muito importante. Não, com certeza, tá? Então, o consumidor, ele deve ser atendido, tá? Esteja onde ele estiver, tá? No Brasil, no Japão, nos Emirados Árabes, né? E cada um desses consumidores, né, ele tem as necessidades, né, específicas, dependendo da região onde eles convivem, manter seus relacionamentos, né, econômicos e sociais. E, por outro lado, né, também eles têm características distintas, né? Então, é nesse sentido, né, que o marketing internacional ele tem a sua importância, a sua atuação, né, de poder oferecer soluções para os diferentes consumidores, estejam aonde eles estiverem, né?
Tá, e em relação, o professor, aos profissionais de marketing internacional, eu penso que, né, por conta até dessa pergunta que eu fiz, existe um mercado muito bom? Olha, com certeza, né? O Brasil participa, né, atualmente, né, um pouquinho mais de 1% do que nós chamamos da corrente de comércio internacional. Ou seja, se você somar todas as exportações e importações do mundo, nós temos um valor de trilhões de dólares, né? E o Brasil participa um pouquinho mais de 1%. Particularmente, né, eu tenho vivência, experiência em quase 30 países, né, em termos de negócios, e a gente percebe muitas oportunidades, muitas carências, né, nesses países, que nós podemos atender. Então, falando de maneira mais direta, o que nós temos como oportunidades, né, de trabalho? Pesquisa de mercado, tá? Que ainda no Brasil ainda, tá? Fica um pouquinho de lado, né? Considerando essas relações, né, comerciais, planejamento, a questão de negociação, desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, ou seja, começa a abrir uma gama, né, de outros negócios e não somente o negócio fim, o produto final. Tá? O produto final ele é assim o objeto, né, que vai ser entregue ao consumidor. Porém, em torno desse produto, você tem orbitando, né, uma série de outros produtos, acessórios e serviços, né? Então, com isso, as oportunidades são inúmeras, né, para o profissional da área, né? E falando em aspecto geral, né, eu sei que o nosso tema é marketing, internacional, mas quais são as competências de alguém que trabalha nessa área, hein, professor? Olha, as Competências competências, essenciais, é. então, as competências elas são inúmeras aqui de certa maneira, tá? Eu destacaria, né, o que eu chamo muito de do coração do marketing internacional, né? Que é a questão da multiculturalidade, né? Ou seja, entender, né, que nós vamos negociar, tá, com pessoas, né, consumidores de diferentes regiões do mundo, como eu falei aqui, tá, Emirados Árabes, mercado oriental, a China, né, Japão, Estados Unidos, Europa, né, cada um deles, né, com seus costumes, tradições, né, comportamentos e hábitos, né. Então, eu acho que um grande equívoco das pessoas que não entendem muito, né, a questão de negociação internacional é de tentar estender simplesmente, né, o que acreditam que é verdadeiro para outras culturas. Por Então exemplo, esse, professor, então, esse entendimento, por exemplo, aqui, tá, ele é importante no sentido de que, né, cada consumidor, dependendo da região onde nasceu, de seu histórico, né, país, tá. país, por exemplo, né, tem aí seus hábitos, suas culturas, né? Então, falando, por exemplo, sobre os japoneses, né, eles têm, no caso, uma questão muito forte, né, sobre a questão de horários, planejamento, prazos, né, e eles focam muito uma questão de relacionamento, não somente aquele relacionamento profissional, mas também alguma coisa que vai se estendendo para o pessoal, familiar também. Então, se eu de repente, né, eu tentar, né, fechar o negócio simplesmente pegando o lado racional do processo, Racional. talvez eu não consiga criar esse vínculo de relacionamento mais forte. O árabe, ele já é mais racional, tá? Ele não é assim, talvez, tão familiar. Ele é similar, de repente, a um alemão, né? De repente, aqui, tá? Então, cada cultura, né, ela tem, assim, uma forma de trato, de relacionamento diferenciado. E com isso, então, a multiculturalidade, ao meu ver, tá, é uma das principais competências, né, que deve ser cultuada pelo profissional da área. Mas aí a pessoa faz o quê? Ela, por exemplo, no caso, tem que estudar, pesquisar, viajar, conhecer todas as culturas, ou isso já faz parte também do curso?
Não, isso faz parte, com certeza, do curso de marketing internacional, né, que é formado por profissionais que têm vivência em diferentes países, né, em Aí negócios fala as também. culturas diferentes, tá, tá. Exatamente, né? Agora, de maneira mais direta, qual seria talvez a ideia, né, de tentar, antes de fechar o negócio, Hã. não trabalhar de forma padronizada ou mecanizada como algumas empresas. Nós estamos tentando aqui, tá, criar relacionamentos comerciais com pessoas que representam negócios e empresas. Então, com isso, você tem que entender, né, o comportamento do outro lado, para que você possa estabelecer um nível, né, de comunicação e relação, né, entre as partes, né? Então, esse é um dos grandes erros, né, de você colocar talvez no automático, tá? De tentar fazer uma venda mecanizada. Não. Você tem que, em muitos casos, né, de ir para o outro país, visitar várias vezes a empresa, Entender, conhecer as pessoas, conhecer, né, discutir com as pessoas, conhecer e criar, então, esses vínculos, né, que são super importantes, né, aqui. Por outro lado, Silvia, ainda sobre a questão das competências, né, ok. tem uma, né, que o termo, na verdade, ele é meu, tá? Ele não existe na literatura direta, mas eu chamo de transitar na diversidade cultural, né? O Que que é que é isso? esse transitar? É a mobilidade, é a capacidade de mobilidade. Hoje, por exemplo, eu estou no Brasil, daqui a 2 dias eu posso estar na China, daqui a 4 dias eu posso estar nos Emirados Árabes ou em outros países. Então, eu tenho, né, que ter a capacidade, a resiliência, De a adaptação? competência. Não somente da adaptação, mas a questão de eu poder estar em movimento nos países, Disponível, independentemente disponibilidade? disso, disponibilidade, Hã. independentemente das questões voltadas ao idioma, independente das questões de logística, ou que seja. Eu tenho que estar aonde o meu negócio ele possa ser desenvolvido. Tá? Então, Entendi. essa daqui, junto com a multiculturalidade, né, é uma das competências mais importantes, porque não é somente delegar para alguém comprar uma passagem aérea para você ir para outro país. Você tem que ter essa flexibilidade de estar em diferentes momentos, né, situações do mundo, né, aqui, Eu né? acho bacana você colocar, professor, que os negócios, independente de qualquer coisa, né, como competência, esse desenvolver de emoção, né? Eu achei muito bacana isso que você falou, porque a gente sempre pensa quando é negócio que é uma coisa fria, né, padronizada. Veja bem, hoje principalmente nós vivemos um tempo que a emoção ela é pauta dos negócios, né? Com certeza, né? E é lógico que os negócios são movidos por uma questão racional, tá? Ligado à questão econômica e financeira, né? Mas a negociação muitas vezes, né, ela é resolvida, né, por questões emocionais, e nós não podemos esquecer, né, que dentro desse processo nós estamos negociando com uma empresa, por exemplo, lá fora, que vai oferecer uma solução, uma proposta de valor para o consumidor, né? Seja ele quem for, por exemplo. E ele é movido, né, por necessidades racionais, emocionais, né, ou o que seja. Então, esse entendimento eu acho que é importante, né? O consumidor, eu diria que é o final, o meio e o início, né, de todo o processo de negociação, né, que você tem, né? Eu acho que você já falou mais ou menos sobre isso, né? Mas só para a gente refletir um pouco mais, como que as questões multiculturais são determinantes para o sucesso de negócio de uma empresa? Então, a questão multicultural, ela é É importante isso, tá? no sentido, né, de se criar aqui, tá, o que eu chamo de vínculos cognitivos Ah, de tá. relacionamentos estratégicos, né? Acho que É, isso vale para qualquer coisa, né, eu professor? acho que vale por qualquer coisa, Qualquer né? Você tem que ter coisa, aquele criar. processo de empatia, simpatia, né, por exemplo, Isso. mas você tem que realmente se criar uma malha de relacionamentos, né?
Então, eu acho que isso é super importante, né? Porque as empresas, as empresas são representadas por pessoas. E essas Uhum. pessoas, elas são movidas por várias razões, né? Uma delas são esses vínculos, né, cognitivos, né, que a gente tenta criar e estabelecer no sentido de uma mutualidade, uma confiança, tá? Tá. Então, a questão econômica e financeira, Silvia, ela é importante, tá? Com certeza. Mas o agregar valor, a proposta de valor, os atributos valorizados pelos consumidores e empresas são fundamentais para realmente a decisão, né, de se fazer negócio em bases internacionais e bases duradouras, né, que é importante. Agora, pensar globalmente, agir localmente. Boa essa. O que significa isso? Opa, essa é uma frase bonita, né? Cunhada quando no início aí do processo da globalização, por exemplo, né? É todo negócio, tá? Ele começa pequeno, né? E é lógico que no início ele vai ter o objetivo de atender às demandas mais regionalizadas, né? Porém, para se manter uma posição mais competitiva, a empresa deve entender que ela deve crescer de forma sustentada. Então, esse pensar globalmente, ele está ligado muito à questão de planejamento e estratégia. Como é que eu posso, tá, criar alguma coisa única, valiosa para o mercado e que haja uma escalabilidade, ou seja, que eu possa atender de forma regional, mas que ao mesmo tempo, com o passar dos tempos, eu possa ampliar, tá, para mercados maiores, inclusive os internacionais. Porém, para isso, uma coisa que é importante, né, se pensar globalmente, ele só vai funcionar se você conseguir, né, com que a ação ela seja regional, ou seja, o agir localmente. Então, eu posso ter um produto, eu posso ter, por exemplo, um automóvel, eu posso ter uma bebida, né? Aqui está por um refrigerante, né? Uma marca de fast food, né? Que tem, na verdade, uma necessidade de desenvolvimento, evolução, crescimento, né? Em termos globais, mas eu tenho que atender de maneira pontual as necessidades daquele consumidor, daquele país, daquela cidade, Sim. né? Então, se você olhar para vários exemplos de fast food, não querendo citar nomes e marcas aqui, mas num primeiro momento parece que eles têm uma estratégia mais padronizada. E, na verdade, eles têm em relação à gestão. Mas eles Tá. têm produtos e serviços, comunicação, que são adaptadas para cada tipo de país, por exemplo, aqui. Tá? Então, Muito isso importante. que é importante, né? Às vezes a questão ela é muito sensível, né? Às vezes assim, é um foco maior numa cor específica. Por exemplo, no Japão, né, o branco, por exemplo, é uma coisa meio que ofensiva, né? Para o oriental, para o japonês, o verde para o Olha. chinês, por exemplo. Tá? E o preto, professor? O preto. O preto, na verdade, é um tipo de cor que é uma cor assim, que é uma cor aceita, neutra, tá? Ah, Então, na verdade, não tem, talvez, né, uma conotação de segmentação mais forte. Aqui, como se fosse o azul. O preto, o azul, por exemplo, tá? São cores, né, que não que chama são muita atenção, né? aceitáveis em qualquer lugar. É, é. Não, achei muito bacana, porque, veja bem, quer dizer, a pessoa que está assistindo esse nosso encontro, entender, né, o quanto ela tem que conhecer, principalmente marketing internacional, conhecer os costumes. Imagine, quer dizer, você vai lá com uma coisa branca para o japonês, branco, o japonês não vai chamar atenção. O amarelo, quer dizer, você prestar atenção nos detalhes, para não dar o fora, né, professor? Não, não, se imagina que muitas empresas erraram nesse sentido aqui, tá? E não, Erraram de não fizeram que criaram, sucesso. criaram um produto, né, vencedor, né, tentaram vender diretamente para o mercado internacional sem nenhum tipo de adaptação, né? E com isso, então, alguma característica
né, por exemplo, acaba interferindo na aceitação do produto lá fora. Por exemplo, o norte-americano, né, ele gosta muito de comprar fraldas, né, assim, né, em quantidade, em volume, em pacotes, né? No Japão já é diferente, né? Já o produto ele tem que ser um pouco diferente daquele e o japonês já tem o costume, de repente, de comprar em volumes menores. Então, não dá realmente somente para estender a mesma estratégia para os outros países, né? Você tem que entender toda essa dinâmica, né? Que, assim, na minha opinião, é um verdadeiro desafio, né? Falando Desafio nisso, positivo. professor, quais É. desafios e oportunidades as empresas enfrentam atualmente? Eu acho que é o seguinte, a gente está vivendo, né, cada vez mais, né, no mundo, né, no Brasil, né, o que a gente chama de ambiente disruptivo, né? Então, antigamente, né, as grandes mudanças e transformações levavam décadas, né, para ocorrer. Hoje já estão Verdade. ocorrendo diariamente, né? Então, a gente tem, de repente, uma pandemia, a gente tem um distanciamento social, a gente tem guerra, desequilíbrios econômicos, tem uma série de situações aí aonde os cenários eles vão mudando e se transformando. Então, eu entendo que hoje o profissional, tá? Ele tem que ter a resiliência suficiente ou até a competência, tá, suficiente para poder entender de maneira mais efetiva essas mudanças e transformações, né? E se adaptar, né? E melhor ainda, tá? Não somente se adaptar, né? Mas talvez desafiar essas próprias mudanças, né, que estão ocorrendo e criar talvez novas soluções, novas propostas, novas ideias, né? Então, olha só, né, que coisa interessante, né? Se você voltasse a 10 anos atrás, né, você pegava um táxi, tá? Hoje, o que você pega? Você pega um aplicativo de mobilidade urbana, né? Quer dizer, essa necessidade ela sempre existiu. Só que, de repente, teve que ter alguém, uma empresa, né, que conseguiu descobrir, né, uma outra maneira de atender essa necessidade de mobilidade urbana, né? Eu É sempre falo, impressionante. né? O professor, eu sempre falo que as grandes descobertas, elas são óbvias, né? Agora precisa do Sim. olhar de alguém. Alguém tem que ver e pensar e refletir sobre essas necessidades. Então, que recomendação você daria para aqueles que desejam, claro, ter sucesso em negócios internacionais? Fora que a gente já falou aqui bastante em relação a essas Hum. dicas. Olha, que eu acho que o importante é o seguinte, né? Na área internacional, a gente tem um termo, né, que é o chamado tirador de pedidos, né? Então, tem muita empresa, muita gente que espera, né, as vendas aí acontecerem a partir do momento que alguém está querendo comprar alguma coisa que a empresa oferece, né? Então, qual que é a ideia? Tentar sair, né, desse sistema, né, aqui, e tentar sair da caixinha. As oportunidades, né, aqui, tá, elas estão aí livres, elas estão soltas aí no mercado. Vale alguém que tenha talvez, né, uma percepção diferenciada para poder identificar, né, e transformar essas situações aí, tá, no objeto de desejo dos consumidores, né? Olha que legal. Então, qual que é a ideia, né, de você poder criar talvez novos modelos de negócios, novas formas, né, de poder atender o mercado. E aí eu daria um outro exemplo, né, aqui. Então, se você fosse há 10 anos atrás, né, fosse fazer uma viagem no Brasil ou internacional, né, você teria que contratar uma agência ou um hotel lá fora para tentar fazer a acomodação, né? E hoje você não precisa mais, né, depender dessa rede hoteleira, você tem os aplicativos, né, e melhor ainda, né, que eu acho que é super importante, não tendo somente a opção de poder se hospedar no hotel. Hoje você pode se hospedar em qualquer tipo, né, É, de tem um área. leque de opções. É. Exatamente, né? Então se ampliou.
desde um hostel, né, que é talvez o mais formal, né, até Uhum. alguém que tenha, de repente, aí um quarto disponível que está cadastrado dentro de um aplicativo, né? Olha só que coisa Não, interessante, é demais. Agora, professor, vamos falar um pouquinho, antes que acabe nosso encontro aqui, vamos falar um pouquinho desse curso, né? tá? Curso, o MBA em Marketing Internacional e Formação de Traders. O que pode se encontrar nesse curso? Então, esse curso aqui é um dos mais tradicionais aqui da Unip, né? Já pós-graduou, tá? Em torno, acho que de 100 turmas, mais ou menos, né? Olha, Aqui. E quando ele foi desenvolvido, ele tinha somente, assim, como público, né? Assim, o pessoal que trabalhava em comércio exterior e comércio internacional, né? Só que o curso, tá? Ele segue exatamente o que ele prega. Ou seja, é um curso que vai se moldando, né, se adaptando, né, evoluindo de acordo com o mercado, né? Então, hoje nós trabalhamos também, né, com comércio exterior e comércio internacional, mas trabalhamos também, né, com a proposta de relações internacionais, negócios internacionais, com empresas que querem criar negócios em outros países, abrir filiais, né? Então, ele é um curso, né, que eu diria que é um curso bastante focado e concentrado para todos aqueles que querem realmente desenvolver negócios, né, novos modelos de negócios, novas operações, oportunidades em cenários mais globalizados, né? professor, é, e a pessoa que já entrou no mercado, ela está, né? Já está no mercado, e ela sente essa necessidade. Então, muitas vezes, né, eu vejo acontecer isso demais. Primeiro entra, muitas vezes, na profissão e depois fala: peraí, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso me aprimorar naquilo. Como que os professores podem ajudar no curso, no MBA, a aprimorar essas habilidades, esses conhecimentos? O que tem de diferencial? Olha, todos os professores aqui, tá? Ele tem a formação acadêmica, né? Lógico, tá? Mas todos eles também têm a experiência profissional em diferentes países, né? Então, se a gente fosse, não seria possível a gente colocar tudo que é importante dentro de livros, porque muito, né, do que é importante, ele vem das experiências. Então, nós temos aqui um grupo de profissionais, né, que trabalham e têm uma ampla experiência em fazer negócios, né, e gestão internacional, né? Então, com isso, você vai ter aqui uma discussão, né, sobre, né, fundamentos, é lógico, mas também as questões práticas, né, que são necessárias, né? Ou seja, quando a gente fala uma negociação, nós não estamos somente reproduzindo alguma coisa que alguém teve uma experiência 10 anos atrás. Nós temos a discussão de alguém que estava ontem em outro país, né, e fechando um negócio, tá? Aqui, né? Então, é totalmente diferente, né, da gente mostrar essa questão da aplicabilidade, né, dos conceitos em termos de negócio. Então, a experiência dos professores, eu acho que é super importante, né, no sentido de poder fazer com que as pessoas deixem de ser coadjuvantes, né, e se tornem verdadeiros protagonistas aí de negócios, né? Aqui, Quer tá? dizer que dá para aprender, mesmo que a pessoa não tenha habilidade, porque não é fácil. Isso É. aí é um jogo de sucesso. A pessoa tem que entender como é que é a negociação. Quer dizer, a gente aprende a negociar, é isso? Com certeza, tá? Então a gente tem negociação internacional, inteligência emocional, nós temos uma série de temas que são desenvolvidos aí no decorrer do nosso curso, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos, talvez, né, que possam elucidar, além daquelas empresas e pessoas que trabalham com produtos e serviços tradicionais, né? Então, nós já tivemos um caso, né, de uma participante, né, que estava abrindo uma loja, que gostaria, e abriu, né, uma loja em Dubai, por exemplo.
nós tivemos uma artista plástica, né, por exemplo, né, que ela vendia essencialmente para a sua linha de clientes internos e começou a fazer exportações, como também a gente já também conseguiu, tá aqui, né, fazer com que algumas empresas melhorassem a logística, descobrindo talvez novas formas de poder fazer a entrega de um produto lá fora. Então, aqui são alguns exemplos que nós temos, né, para a gente poder realmente mostrar, né, para o pessoal aqui a importância, tá, a relevância do curso de marketing internacional, né, e formação de traders, né, aqui, tá? Então, eu acho que isso é super importante, né, para uma Sim, economia a sim. brasileira, por exemplo, né, que ela está ainda em desenvolvimento, né? Quanto tempo de curso, professor, só para a gente finalizar? Quanto tempo para se formar aí um trader? Bom, o curso ele é desenvolvido em um ano, né? Um Eu ano? acho que é uma carga, né, que a gente concentra, tá? E no curso, inclusive, tem um módulo que é gerenciamento de carreira, né? Gestão de carreira, né? Porque Muito bom. a gente vai dar as ferramentas, né, para o pessoal, mas trabalhar também de forma mais individualizada, personalizada, para algumas pessoas se encontrarem também, né, dentro desse desenvolvimento profissional, né, por exemplo, aqui, né, porque existiram muitos casos aí, tá, de pessoas que estavam muito bem de repente, no meio de algumas discussões, né, assim, provocações, né, que nós gostamos de fazer, né, durante o curso, de pessoas que se redescobriram, né, e saíram de uma carreira muito boa para ir numa carreira excelente, de outra maneira, de outra forma, né? Aqui, então, Legal, saíram da caixinha, né, e foram para um outro lado, né? muito legal. Trabalhavam numa empresa e abriram um negócio, por exemplo, tá? É nesse sentido aqui, né, que a gente tenta, né, fazer uma provocação, né, Muito bem. nesse ponto. Muito bem, professor. É isso, a gente infelizmente não tem mais tempo. Tem mais alguma consideração que você queira fazer? A gente já está encerrando o Unipion. Não, somente agradecer a oportunidade, né, que a Unip nos concede, né, para poder aí estar em contato, né, com as empresas, com as pessoas aqui, tá no sentido de tirar algumas dúvidas, tentar fazer um redirecionamento de carreira, potencializar talentos, né, colaboradores, né, que eu acho que é isso que move o mundo, né, de certa maneira, né? O mundo ele é formado por empresas, mas quem gerencia essas empresas são pessoas, são talentos, né, e colaboradores internos, né, aqui, né? Tá Muito certo. obrigado, Silvia, pela Muito oportunidade. obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui e a vocês que acompanharam. Até o nosso próximo encontro no Unipion. Até lá.